Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta para mais uma série de videoaulas. Para quem não sabe, esse é o nosso projeto de estágio da faculdade. Nós já temos várias aulas gravadas, 30 aulas já gravadas do semestre passado. Se você ainda não assistiu, entre no nosso canal e veja os vídeos anteriores. E recentemente, o Guilherme também já postou 5 aulas novas sobre o tema desse semestre, que é a História do Brasil. Então, hoje nós vamos dar continuidade a mais algumas aulinhas para então encerrar esse ciclo. Hoje, o tema da aula vai ser sobre a Era Vargas, sobre a queda de Getúlio Vargas. Então, o período ele vai de 1930 a 1945. Vamos lá, então. De acordo com a política do café com leite, políticos de São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. Esses políticos utilizavam da influência política que eles tinham para conseguir votos para quem eles decidissem apoiar. Então aí havia um grupo, uma rede em que eles iam se alternando e eles escolhiam, de acordo com o período, quem iria ganhar aquela eleição e todos apoiavam para que isso se cumprisse. Nas eleições de 1930, no entanto, Washington Luiz, que era o então presidente do Brasil naquele momento, né? Ele era do Rio de Janeiro. Ele havia feito toda a sua carreira política em São Paulo, apesar de ser do Rio. E, portanto, ele deveria então apoiar um candidato mineiro. Só que, naquele momento, ele apoia um candidato paulista, Júlio Prestes, rompendo então com a política do café com leite. Washington Luiz possivelmente pretendia dar continuidade à sua política financeira, né, financeiramente, então por isso ele indicou aí um outro paulista. A elite mineira e os líderes políticos ressentidos com essa atitude decidiram então apoiar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas e seu vice paraibano João Pessoa, formando a Aliança Liberal, que unia forças das oligarquias de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Nas eleições, Júlio Prestes saiu vencedor. Os políticos mais tradicionais da Aliança Liberal aceitaram essa vitória, né? Sem colocar muita oposição quanto a isso. Sem colocar muita oposição e se colocando à disposição para contribuir com esse novo governo. Enquanto os políticos mais jovens pensavam em uma revolução para se chegar ao poder. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa é assassinado devido às disputas políticas do próprio estado da Paraíba. Não tinha nada a ver com a eleição. Mas ainda assim, mesmo não tendo essa relação direta com as eleições, o clima político do momento fez parecer que sim. Por exemplo, se pensava um possível envolvimento de Washington Luiz e Júlio Prestes, ou dos seus apoiadores, né, nesse assassinato. A morte de João Pessoa causou grande comoção nacional. A Aliança Liberal aproveitou para explorar politicamente esse acontecimento, usando como pretexto para iniciar uma revolução. Dessa forma, em outubro de 1930, a Aliança Liberal dá início ao movimento armado conhecido como a famosa, né, Revolução de 30, com o objetivo de tirar o Washington Luiz do poder e impedir a posse de Júlio Prestes. A Revolução aconteceu em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e contou com o apoio militar do movimento tenentista, o qual era apoiado pelas camadas médias urbanas e trabalhadores que lutavam contra o domínio de grandes fazendeiros na política, ou seja, né, a política da velha oligarquia cafeeira. Após dias de combate, a Aliança Liberal consegue deter as tropas do governo federal e o Washington Luiz é deposto e é substituído por uma junta militar, que logo depois coloca Getúlio Vargas como presidente da República.
E assim, então, se inicia o governo provisório. Ao chegar ao poder, Getúlio Vargas fechou o Congresso e as assembleias legislativas, municipais e estaduais, até que se fosse eleita uma Assembleia Constituinte, que ficaria responsável, então, por elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Vargas passou a assumir poderes do Executivo e do Legislativo, governando através de decretos e leis, centralizando o poder em torno de si. As medidas centralizadoras de Vargas serviram para intermediar os interesses dos grupos de diferentes regiões. Uma medida importante tomada por Vargas foi a criação do Ministério do Trabalho, que através dele foi incorporado o corporativismo, ou seja, o Estado intermediaria as relações entre patrões e funcionários, através dos sindicatos, dos quais seriam controlados pelo Estado. Importantes leis trabalhistas também foram implementadas, como a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, salário mínimo e a regulamentação do trabalho infantil e feminino. No governo provisório, Vargas também substituiu os governadores por interventores, que eram em sua maioria membros do tenentismo e tinham então a confiança de Vargas. O interventor escolhido para São Paulo foi João Alberto, um militar do Rio de Janeiro. E essa escolha ela desagradou bastante a oligarquia paulista, que desejava um interventor civil e paulista. Vargas atendeu o pedido dos paulistas, escolhendo Laudo de Camargo como interventor. Mas, com pouca autonomia para governar, ele acaba renunciando. Para substituí-lo, então, foi escolhido Manuel Rabelo, militar também do Rio de Janeiro. Então, ficou elas por elas, Após a Revolução de 30, parte dos membros do movimento tenentista partiu em apoio ao comunismo e outra parte em apoio ao fascismo, devido à pobreza teórica e à falta de uma ideologia bem definida dentro do movimento. Então ele acabou se partindo, porque não tinha uma ideologia certa entre aqueles membros, então foram criados grupos distintos. A divisão do tenentismo em alas de esquerda e direita e o fortalecimento do poder de Vargas fez com que o movimento praticamente desaparecesse. Devido à crise de 1929, as exportações do café haviam diminuído bastante. Vargas, sabendo da importância do café para a economia brasileira, decide que o governo iria comprar e estocar o café. Porém, a produção mundial do café também estava aumentando, pois outros países também começaram a produzi-lo. A solução, então, encontrada pelo governo foi de queimar os estoques de café, porque dessa forma a oferta era reduzida e sustentavam-se os preços. Isso beneficiou a economia brasileira a curto prazo. O dinheiro das exportações do café era usado para comprar produtos industrializados fora do país, Com a diminuição das exportações do café, devido ao momento de crise e ao momento da produção mundial, reduziu-se também a compra, então, dos nossos produtos industrializados. Sendo assim, a indústria ela percebe que ela tem poucos investimentos, Então ela começou a ter um crescimento expressivo na década de 1930. As nossas indústrias tiveram que se movimentar, o nosso nacional, para que a gente não perdesse esses produtos. Em São Paulo, o Partido Democrático havia apoiado a Revolução de 30, mas estava insatisfeito com o governo de Vargas, devido aos interventores escolhidos para São Paulo. Sendo assim, após a nomeação de Manuel Rabelo, o Partido Democrático se alia com o Partido Republicano Paulista, formando a Frente Única Paulista.
do qual reivindicava a autonomia para São Paulo, já que essa autonomia havia, né, sido perdida com a escolha de interventores militares e, além disso, não paulistas. A Frente Única Paulista também exigia a reconstitucionalização do país, ou seja, a volta da democracia, com a elaboração de uma nova Constituição. Cedendo às pressões, o governo aprova o Código Eleitoral, que trazia o voto secreto e obrigatório, a representação proporcional e o voto feminino. Foi criada a Justiça Eleitoral para combater fraudes e organizar as eleições, né? E por fim, foram marcadas as eleições para a Assembleia Constituinte para maio de 1933. Vargas também nomeia o civil paulista Pedro de Toledo como interventor de São Paulo. Apesar dos progressos, houve ainda assim manifestações e protestos em São Paulo, pedindo a reconstitucionalização imediata. Durante esses protestos, 4 jovens foram mortos, devido a conflitos entre manifestantes e apoiadores de Vargas. Com certeza você já ouviu falar deles, porque eles são famosíssimos, super famosos na história do nosso país, que eram conhecidos como Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, dando início então ao movimento MMDC, que tinha como objetivo tirar Getúlio Vargas do poder. E assim teve início a Revolução de 1930, ou a Revolução Constitucionalista. Em São Paulo, houve grande campanha em prol do alistamento, conseguindo o apoio popular para formar o Exército Constitucionalista. Muitos jovens de classe média se alistaram e muitas mulheres doaram joias para contribuir com as despesas da Revolução. Foi uma grande união dos paulistanos para essa nova empreitada. O conflito entre São Paulo e as tropas do governo federal teve início em 9 de julho de 1932. Lutando praticamente sozinho, São Paulo não conseguiu deter as tropas federais, já que elas estavam em maior número e superioridade bélica. E ainda houve uma pequena ajuda também do Mato Grosso, nós tivemos, né? Mas São Paulo também estava pouco mais estava, né? Com a ajuda ainda de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que se mostravam simpatizantes. Porém, na hora do vamos ver, deu para trás, deixou São Paulo sozinho. Eles queriam o movimento, mas não estavam dispostos em pegarem armas e lutar, derrubar o governo, que eles mesmos haviam ajudado a colocar no poder, né? São Paulo, então, se viu sem recursos, sem ajuda, e teve que se render em 1º de outubro de 1932, pondo fim à Revolução. Mesmo sozinho, ainda São Paulo ainda conseguiu manter aí uns 3 meses lutando sozinha contra as tropas federais. Então, foi até que bom, né? A gente ainda conseguiu mostrar o poder do nosso estado. Depois do conflito, Getúlio percebeu que não poderia governar sem o apoio de São Paulo, devido à sua força econômica e política. Por isso, tratou de manter uma boa relação com os paulistas. Um exemplo disso foi a redução das dívidas dos cafeicultores que foram afetados com a crise de 1929. Em maio de 1933, foram realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte e em 1934 foi promulgada a nova Constituição, incorporando elementos já aprovados anteriormente e estabelecendo outros. Podemos dizer que as principais características da Constituição de 1934 foram o sufrágio universal, ou seja, o direito de todos os cidadãos de participarem do processo eleitoral, e o ensino primário gratuito e obrigatório. Nessa Constituição, como medida transitória, o presidente seria eleito por voto indireto, ou seja, pela própria Assembleia. Dessa forma, Getúlio Vargas foi eleito para um mandato de 4 anos sem direito à reeleição, dando início ao governo constitucional. No Brasil,
Sob a influência do cenário político internacional, muitos grupos começaram a simpatizar pelo fascismo, nazismo e comunismo, surgindo uma grande polarização política entre direita e esquerda. A União Soviética vinha se mostrando imune à crise de 1929 e a Itália e a Alemanha apresentavam o fascismo e o nazismo como uma alternativa ao capitalismo e ao comunismo. Foi nesse contexto que surgiu em 1939 a Ação Integralista Brasileira, AIB. Inspirados no nazifascismo, eles se caracterizavam por serem nacionalistas e adotarem princípios religiosos. Os integralistas repudiavam a democracia liberal e acreditavam que somente um governo autoritário e liderado por um líder carismático é que seria capaz de levar o país ao progresso. Eles tinham como lema Deus, Pátria e Família. Usavam camisas verdes, saudavam-se erguendo a mão e dizendo Anauê, palavra de origem tupi que significa você é meu irmão. Utilizavam o sigma como símbolo, que na matemática representa o somatório de valores, indicando então que através da união dos indivíduos e da família se garantiria a integração da sociedade. Seu principal líder era Plínio Salgado. Seus pensamentos políticos eram semelhantes à política adotada por Vargas. Portanto, eles apoiavam Vargas e, em muitas ocasiões, como forma de conseguir alguma retribuição para assim se chegar ao poder. Como forma de combater o fascismo, surgiu em 1935 a Ação Nacional Libertadora. Eles pretendiam reunir partidos e movimentos sociais de esquerda, era formada principalmente então por comunistas, mas havia ainda assim apoiadores de várias classes sociais e convicções políticas. O apoio à ANL estava presente dentro inclusive das Forças Armadas, mais nas Forças Armadas do que no movimento operário. A ANL defendia a democracia, a reforma agrária e a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e também queriam um governo popular. A ANL tinha como presidente de honra o comunista Luiz Carlos Prestes e também era apoiadora pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Em um manifesto com o apoio à ANL, Prestes terminou seu discurso dizendo: todo o poder à Ação Nacional Libertadora. Essa frase foi vista como ameaça à ordem política e social, colocando em risco a segurança do Estado, fazendo com que a ANL fosse colocada na ilegalidade. Devido a isso, em 23 de maio de 1935, se iniciaram rebeliões nos quartéis, como objetivo de derrubar o governo de Vargas e implantar o comunismo no Brasil. Essas rebeliões tiveram um apoio internacional comunista, órgão que coordenava e participava de movimentos revolucionários socialistas. Essas rebeliões, visando derrubar o governo Vargas, aconteceram principalmente em Natal, Recife e Rio de Janeiro, mas devido à falta de organização, foram rapidamente combatidas pelas forças federais. Essa tentativa de implantar o comunismo no Brasil ficou conhecida pejorativamente como intentona comunista. Intentona significa um projeto louco, insano. E então Prestes foi preso, assim como outros participantes dessa intentona. O governo usou o movimento como pretexto para reprimir quem simpatizasse com o comunismo ou com os movimentos de esquerda. Em 1936,
devido às rebeliões da intentona comunista, foi aprovado o estado de guerra, o qual suspendeu todas as garantias constitucionais e garantiu a Getúlio amplos poderes, fazendo com que várias medidas de acessão fossem aprovadas. Em 1937, o mandato de Getúlio estava chegando ao fim e as campanhas de candidatos à presidência se iniciaram. Vargas, até então ficou neutro, não demonstrou apoio a nenhum candidato. Ainda em 1937, as forças militares descobriram e divulgaram ao governo a existência do Plano Cohen, que se tratava de um documento supostamente feito por comunistas brasileiros e internacionais visando implantar o comunismo no Brasil. No documento, era planejado greves, manifestações, saques e depredações. Então, o clima de ameaça comunista fez com que a autenticidade do documento naquela época não fosse questionada. Ninguém perguntou, será que isso é verdade? Como já estava aquele clima, foi tido como verdade absoluta. E, além disso, o Plano Cohen também foi divulgado em vários meios de comunicação, deixando a população bastante aterrorizada. O estado de guerra foi decretado novamente em 1937, dando novamente amplos poderes para Vargas. Dessa forma, através de um golpe de Estado, Getúlio continua no poder, dando início ao Estado Novo. Houve pouca resistência ao golpe, já que devido ao estado de guerra, muitos inimigos de Vargas foram enfraquecidos ou neutralizados. Anos depois, se soube que o Plano Cohen havia sido elaborado por um integralista como forma de manter Vargas no poder. Não se sabe se teve a participação do exército, se teve a participação de Vargas na elaboração daquele documento, ou se eles sabiam, a real origem desse plano, que não existia Plano Cohen nenhum, Então, com amplos poderes, Getúlio Vargas fecha o Congresso, extingue todos os partidos políticos e ortega uma nova Constituição em 10 de novembro de 1937, a qual fica conhecida como Polaca, devido à sua semelhança com a Constituição da Polônia. Ela era caracterizada por seu autoritarismo e por concentrar amplos poderes no executivo. Também era presente na Constituição de 1937 a forte intervenção do Estado na economia, o corporativismo, a proibição de greves, a eliminação da autonomia dos estados e a pena de morte. Apesar das semelhanças com o fascismo, o Estado Novo não foi tão autoritário quanto o fascismo europeu e não possuía também um plano ideológico bem definido. Vargas não fazia parte de um partido político e não havia grande mobilização popular em prol dele. Os integralistas, que esperavam a retribuição de Vargas por seu apoio, acabam se decepcionando aí nesse momento, já que a ação integralista brasileira, A e B, foi extinta devido ao decreto que acabava com todos os partidos políticos. Então, por conta disso, grupos integralistas promoveram ataque ao Palácio da Guanabara em maio de 1938, mas também foi facilmente reprimida devido à sua desorganização. Esse acontecimento ficou conhecido como intentona integralista. Após isso, o integralismo praticamente desapareceu. Em 1938, foi criado o Departamento Administrativo do Servidor Público, o DASP, para realizar funções administrativas e melhorar a eficácia do serviço público. Em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, como forma de propagar as ideias do governo, exaltar a figura de Vargas e fazer a censura e o controle sobre os vários meios de comunicação.
Em 1943, foi sancionada a consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a qual unificou toda a legislação trabalhista já elaborada anteriormente, e além de criar novos direitos e novas regulamentações trabalhistas. Vargas ficou então conhecido como o pai dos pobres, devido a ele ter aprovado leis trabalhistas, medidas de assistência social e por ter buscado promover uma relação próxima com os cidadãos, principalmente os das classes populares. Não era bobo nem nada, né? Além disso, o DIP promoveu, através da propaganda, o culto à personalidade de Vargas, exaltando como um líder carismático. Devido a essas circunstâncias, o governo de Vargas é tido como populista. Nós vamos ter uma videoaula só sobre conceitos e um desses é o populismo, então não percam que essa aula também é bem legal para a gente entender o que é um movimento populista da América e aqui no Brasil. Durante o Estado Novo, foi adotada uma política de forte intervenção do Estado na economia. Várias empresas estatais foram criadas como forma de diminuir a dependência do Brasil com empresas estrangeiras, consequentemente com capital estrangeiro também. Algumas dessas estatais foram a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1940, Companhia Vale do Rio Doce, 1942, Fábrica Nacional de Motores, 1943, Fábrica Nacional de Álcalis, 1943, e a Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco, criada em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se mostrou neutro, embora muitos integrantes do governo simpatizassem com os países do eixo, que eram a Alemanha, a Itália e o Japão. No início da guerra, os Estados Unidos esperavam que o Brasil entrasse ao lado dos aliados, já que a região do Nordeste era um ponto estratégico de operações militares e seria bem útil na guerra. Através de acordos com o Brasil, os Estados Unidos prometeu equipar, modernizar e treinar as forças brasileiras, além de financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional para poder fornecer aço para os aliados, além de outros incentivos econômicos e comerciais. Em 1942, então, navios mercantis brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Esse acontecimento fez com que os brasileiros se manifestassem a favor da entrada do Brasil na guerra. Em agosto de 1942, sob a pressão de grandes manifestações populares, o Brasil declara guerra à Alemanha. Em 1943, é criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar na Europa. Em 1944, mais de 20 mil brasileiros lutaram na Itália, conseguindo realizar as principais operações que lhes foram designadas. Esses soldados ficaram conhecidos como os pracinhas. Durante a guerra, 454 brasileiros morreram em combate. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial evidenciou uma incoerência. Soldados brasileiros foram lutar contra regimes autoritários na Europa, enquanto o Brasil se mantinha o regime autoritário de Vargas. Então, percebendo essa incoerência ainda durante a guerra, foi divulgado o Manifesto dos Mineiros, um documento feito por intelectuais que pediam o fim da ditadura e a redemocratização do país. Então, aqueles soldados estavam arriscando sua vida num país diferente, em nome do seu país, para a liberdade daquele povo, enquanto nós mesmos vivíamos, quase ainda aí uma ditadura de Vargas. Getúlio sabia que não poderia manter o autoritarismo do Estado Novo. Então ele decide dar início ao processo de redemocratização como forma de ganhar um apoio e melhorar a sua imagem, para ele sair como um herói, como o bonzinho da história, Porque ainda mais porque brasileiro tem memória curta, então iria funcionar. Getúlio, dessa forma, Vargas, tentando
atender às reivindicações da população, marcou as eleições gerais para 2 de dezembro de 1945 e permitiu a criação de novos partidos políticos. Nas eleições de 1945, os principais partidos e seus representantes foram Eduardo Gomes, pela União Democrática Nacional, UDN, fazendo oposição a Vargas, Eurico Gaspar Dutra, pelo Partido Social Democrata, PSD, a qual possuía apoio de muitos políticos ligados ao regime de Vargas, e Edo Fiuza, pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que estava ligado aos sindicatos criados por Vargas. Ele não lançou candidato, mas apoiou o PCD, que estava com o Dutra. Vargas, como não podia se reeleger, se candidatou aos cargos de senador e de deputado. Uma semana antes das eleições, Vargas se manifestou seu apoio a Eurico Gaspar Dutra. Em maio de 1945, surgiu um movimento chamado de queremismo, onde seus apoiadores pediam à Assembleia Constituinte para permitir que Vargas concorressem às eleições presidenciais, ou algum outro recurso que também permitisse isso, né? Ou seja, eles queriam a continuação de Vargas no poder. O próprio PCB, o próprio Partido Comunista Brasileiro, apoiou o queremismo, ao mesmo tempo que lançava Edo Fiuza, né? Mas caso o queremismo não atingisse o seu objetivo, eles tinham um candidato, mas eles estavam apoiando aquele movimento. O PCB, seguindo ordens de Moscou, ou seja, da Internacional Comunista, apoiava regimes que demonstrassem interesse em lutar contra o fascismo, assim como fez o governo de Vargas ao combater os integralistas e ao lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Em 30 de outubro de 1945, Vargas foi deposto pelas Forças Armadas devido a uma série de fatores, né? O exército, ele temia que Vargas estivesse planejando algo para continuar no poder. E o apoio do PCB e desse movimento queremismo poderia ajudar a tornar isso real. Então, em 28 de outubro de 1945, Getúlio nomeou seu irmão Benjamin Vargas para o cargo de chefe de polícia do Distrito Federal. Os chefes militares viram a medida como uma forma de reforçar a sua posição de presidente e evitar as eleições previstas para dezembro. Além do mais, surgiram boatos de que Benjamin, agora chefe de polícia, iria mandar prender os generais contrários ao regime de Vargas. Então, devido a esses fatores, os militares intimaram Getúlio a renunciar em 30 de outubro de 1945. Em 2 de dezembro de 1945, as eleições ocorreram normalmente, saindo vitorioso Eurico Gaspar Dutra. E assim nós damos fim à Era Vargas. A nossa aula também acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre essa Era Vargas, que é muito cobrada nos vestibulares. E até a próxima aula.